Terça-feira, dia 16 de dezembro, e esse é mais um vídeo de agenda aqui do YouTube do Comprecar TV. Ano tá terminando, muita gente já tá entrando em clima de férias e o Comprecar TV tradicionalmente tá preparando as matérias de final de ano. Vocês estão vendo que a garagem aqui está muito bem abastecida, né, pessoal? Pois bem, vou falar um pouco aí das matérias que a gente está produzindo e algumas outras que a gente ainda vai produzir. Mas esse vídeo de agenda aqui, ele está um pouco diferente, sabe por quê? Não são comparativos diretos todos esses carros, mas aqui eu tenho 100% das tecnologias que podem ser usadas para propulsionar veículos no mercado brasileiro. É isso mesmo. Vou começar ali na ponta, que é o Leapmotor C10, é um veículo 100% elétrico. Aí nós temos aqui o BYD Song Pro, que é um veículo híbrido plug-in. Temos o Hyundai Kona, que é um veículo híbrido pleno, esse aqui não é plug-in. Depois, o Fiat Pulse, só que aqui, pessoal, é a versão que tem a motorização híbrida leve, e aqui na ponta nós temos o Renault Kardian, que é um modelo 100% a combustão. Ou seja, eu tenho todos os tipos de tecnologia de tração disponíveis no mercado brasileiro. E eu vou aproveitar um pouco esse vídeo de agenda para falar um pouquinho de cada uma delas. O Renault Kardian, aqui na versão Iconic, já temos matéria de avaliação completa no canal. Ele voltou aqui porque nós faremos um comparativo do Kardian com o Fiat Pulse e mais um terceiro concorrente. Então, apesar desse carro ser híbrido leve e o Kardian ser um modelo puramente a combustão, será um comparativo triplo. Será que você sabe quem é esse terceiro concorrente? Em breve eu vou contar para vocês. Mas, como eu disse, vamos falar um pouquinho aqui das tecnologias de tração de cada carro. Vamos começar aqui pelo Renault Kardian. Como vocês estão vendo aqui, é um capô que não tem mola a gás. Então, o que nós temos aqui? Um motor puramente a combustão. Então, é um motor 3 cilindros turbo de injeção direta. E esse motor está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem de 6 marchas. Ou seja, o que movimenta o carro aqui é única e exclusivamente o motor a combustão. E ele não tem nenhum apoio de sistema elétrico. A bateria que existe aqui na frente é uma bateria ácida de 12 volts. E a função dessa bateria aí, além de dar a partida no motor, ela também mantém todo o sistema elétrico do carro ligado, como faróis, lanternas, ventilação, vidros, travas, central multimídia e outras coisas mais, né? Mas o que movimenta esse carro é combustível líquido, né? No caso, ou gasolina ou etanol, porque aqui nós temos uma tecnologia flex. Esse motor tem aproximadamente aí 120 cavalos e um pouco mais que 200 Nm de torque, né? 220 Nm, o que dá 22, alguma coisa quilograma-força-metro aí de torque. Ou seja, aqui nós temos um modelo puramente a combustão. E aí nós chegamos aqui no híbrido leve. O que é o híbrido leve? Pois bem, se a gente abrir aqui o capô do carro, vocês vão perceber que também aqui nós temos a varetinha, não tem mola a gás. É basicamente um motor a combustão. Se você olhar aqui, é um motor T200, já bastante conhecido aí da Stellantis. Esse motor aqui, ele é um 3 cilindros turbo de injeção direta também, potência aí na casa dos 120 cavalos, torque máximo faz menção ao nome do motor, T200, que significa torque máximo de 200 Nm, 20,4 kgfm de torque máximo. E esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, do tipo CVT, que simula 7 marchas. Então a gente tem uma diferença de transmissão aqui nesses dois carros. Ambos são tração dianteira. Mas por que esse carro aqui é híbrido leve? Pois bem, o que muda principalmente? Nesse carro aqui, nós temos dois componentes. Então nós temos um motor de arranque, que é utilizado para dar partida nesse motor, e um outro componente que é o alternador. O alternador, ele é responsável por carregar essa bateria aqui. Então ele converte o movimento mecânico do motor em energia elétrica que carrega essa bateria. Aqui nós também temos a bateria convencional, que é uma bateria ácida. Aqui, ó, essa aqui é a bateria ácida de 12 volts, utilizada para o sistema elétrico convencional do carro. Mas o que muda? Se a gente olhar aqui no carro,
você vai ver que tem uma diferença. Por quê? Em vez da gente ter um motor de arranque tradicional, aqui nós temos um motor gerador. Esse motor gerador, ele é responsável por dar a partida no motor aqui. Então ele tem uma partida muito mais suave que o modelo a combustão. Começa aí a primeira diferença. A segunda diferença é que esse carro tem uma segunda bateria, também de 12 volts. Essa segunda bateria, ela vai instalada aqui, ó, aqui dentro, embaixo do banco do motorista. É uma bateria também de 12 volts, mas aí ela não é ácida. É uma bateria de íons de lítio. E aí o que acaba acontecendo? Esse motor gerador que está aqui dentro, ele é responsável também por carregar as duas baterias, não uma, mas duas. Ele carrega essa, mas ele também carrega a bateria que está embaixo do banco. E esse motor gerador, ele, em algumas situações, ele pode dividir uma pequena parte do trabalho do motor a combustão com o motor elétrico, mas é uma parte bem pequenininha. Então, o motor a combustão está funcionando. Em algumas situações no trânsito da cidade, sem uma carga muito forte no pedal do acelerador, esse motor elétrico entra em funcionamento, aliviando um pouco do trabalho do motor a combustão. E isso ajuda o carro a economizar combustível. Esse é o sistema híbrido leve. No caso, esse carro aqui tem um sistema híbrido leve de 12 volts. Existem modelos que têm sistema híbrido leve de 48 volts. Então a bateria, né, a segunda bateria, ela é um pouco mais potente. Por quê? O produto de potência, né, potência é igual a voltagem vezes amperagem, ou potência é igual a corrente versus tensão. Então quando você mantém a mesma corrente, né, a amperagem, e sobe a tensão, você consegue aumentar a potência. Então tem carros que tem um sistema híbrido leve de 48 volts, e aí o motor consegue auxiliar mais o motor a combustão, em alguns casos até acrescenta um pouco de potência ao motor a combustão, coisa ali de 10 cavalos, 15 cavalos, também aumenta um pouco o torque do carro, que não é o caso desse aqui, e também tem uma função de coasting. O que é isso? O carro na estrada, ele, quando você não está dando carga no acelerador, ele pode desligar o motor a combustão mantendo tudo funcionando. Quando ele está na descida, ele também pode desligar o motor a combustão mantendo tudo funcionando. Não é o caso desse carro, porque aqui é um sistema híbrido leve de 12 volts. Então esse carro aqui, para se movimentar, ele depende 100% do motor a combustão. Ele não consegue se movimentar em modo elétrico. Inclusive, se o motor a combustão não estiver funcionando, você não consegue ter o sistema de ar-condicionado. Então, em paradas rápidas no trânsito, o sistema híbrido leve desliga o motor a combustão para economizar combustível, mas ele para o ar-condicionado, ele para tudo. Ou seja, o sistema híbrido leve, nessa implementação aqui, ele está principalmente para ajudar um pouco na economia de combustível. Existe o híbrido leve de 48 volts, que acrescenta um pouquinho de potência e torque, mas também não move o carro em modo 100% elétrico. Por isso que na prática o híbrido leve acaba sendo muito parecido com o modelo a combustão, só que tem vantagens. Por quê? Esse carro, por exemplo, está isento do rodízio na cidade de São Paulo, pelo sistema híbrido leve. Já o Kardian, que é puramente a combustão, não está isento do rodízio. Então aqui tem uma das vantagens do sistema híbrido leve. Mas o cliente tem uma experiência de um veículo eletrificado? Não, não tem, porque na prática é um motor a combustão. Vamos explicar isso no comparativo que a gente vai fazer do Pulse com o Kardian e o terceiro concorrente que está chegando. Aí nós chegamos nessa tecnologia aqui, que é o híbrido pleno. O que é um carro híbrido pleno? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Quando a gente abre o capô, aqui sim, ó, tem mola gás, né? Mas isso por causa do acabamento do carro, tem aqui a manta acústica. Pois bem, também temos um motor a combustão aqui. Esse aqui é um motor 1,6 litros, aspirado, injeção direta de gasolina. Esse aí não é um motor flex. E aqui do lado você consegue ver que mudou bastante as coisas. Por quê? Porque aqui é o sistema híbrido pesado do carro, né? Esse é o sistema elétrico. Então, além do motor a combustão, nós temos aqui um motor elétrico. Este motor elétrico aqui, esse conjunto elétrico, ele está pendurado numa bateria de alta capacidade. No caso desse carro aqui, é uma bateria de 240 volts. Onde fica essa bateria? Sob o banco traseiro. Esse carro também tem uma bateria de 12 volts? Tem uma bateria de 12 volts para o sistema elétrico do carro. Eu vou explicar isso no vídeo dedicado desse carro, que inclusive a gente fez um comparativo com outro híbrido pleno. Vocês vão ver em breve no vídeo do YouTube do Comprecar TV toda essa explicação. Mas voltando aqui, o que é esse híbrido? Então, o motor elétrico desse carro está pendurado nessa bateria.
esse carro consegue se mover em modo 100% elétrico. Então, quando essa bateria está carregada, ele pode arrancar em modo 100% elétrico. Outra coisa, quando esse carro está parado no trânsito e o motor a combustão está desligado, o ar-condicionado está funcionando. Então, a bateria de alta capacidade pode mover o carro em modo 100% elétrico. Ela também mantém o ar-condicionado funcionando. Em algumas situações na estrada, o carro também pode ser mantido em velocidade de cruzeiro somente com motor elétrico. E o motor a combustão? Pois bem, o motor a combustão, que está aqui, a gasolina é responsável por carregar essa bateria de alta capacidade. Essa bateria de alta capacidade, ela não tem tomada de carregamento. Você não tem como conectar o carro num carregador. É o motor a combustão que carrega essa bateria. É uma bateria muito potente? Não. É uma bateria de aproximadamente 1,3 kWh. Então, ainda que ele possa se mover em modo 100% elétrico, é por um período muito curto e por velocidades relativamente baixas que ele consegue fazer isso em modo 100% elétrico. Quando ele precisa de energia para o sistema elétrico, aí ele liga o motor a combustão, que pode atuar de duas formas. Ou ele pode ser um gerador de energia para o sistema elétrico, ou ele pode entrar junto com o motor elétrico para dar mais potência ao carro, que é normalmente assim que esse carro funciona. Então tem esse motor a combustão, tem um motor elétrico, ele tem um câmbio robotizado de dupla embreagem de 6 marchas. Ou seja, isso daqui é um híbrido convencional. E esse carro, se vocês olharem aqui do lado, deixa eu mostrar aqui para vocês, o que ele tem aqui atrás, deixa eu até abrir aqui o bocal do combustível para vocês verem, a única coisa que ele tem é um bocal para você abastecer a gasolina. Então ele não tem tomada de carregamento, é um híbrido pleno. Pois bem, existem vários carros com esse tipo de construção no mercado brasileiro, né? Aqui nós temos o Hyundai Kona, tem o concorrente que a gente fez a matéria, em breve vocês vão ver. Tem também carros da Toyota, tem carros de outras montadoras, até mesmo de marca chinesa. A GWM tem, por exemplo, o Rava, o H2, que é um modelo híbrido pleno. Tem o GAC GS4, que também é um híbrido pleno, ou seja, são carros que têm um motor a combustão, um sistema elétrico, bateria de alta capacidade, se move em modo elétrico, mas quem sempre carrega a bateria é o motor a combustão. E aí nós temos aqui o Song Pro. Aqui já muda um pouco para ali, porque esse carro aqui, pessoal, ele é um híbrido plug-in. Deixa eu abrir aqui o capô, que esse daqui é daqueles capôs que você, para abrir, você puxa 2 vezes a alavanca, aqui, ó. Puxa a primeira, puxa a segunda, e aí ele faz a liberação do capô. E olha só, esse aqui também tem mola a gás, né? Pois bem, vocês vão ver que a construção aqui é parecida com o carro híbrido convencional. Então, eu mostrei para vocês aqui o motor a combustão e o sistema elétrico de alta capacidade. Mesma coisa aqui. Nós temos um motor a combustão aqui, 1,5 litro aspirado, 4 cilindros, e desse lado aqui nós temos o sistema elétrico. Principal diferença aqui nessa construção de híbrido plug-in. Naquele carro, o motor mais potente é o motor a combustão. O motor elétrico aqui é menos potente, mas isso é uma escolha da Hyundai, não é que todo híbrido é assim, aqui é desse jeito. A potência máxima desse conjunto aqui é em torno de 140 cavalos, torque máximo de 27 kgfm, mas o motor mais potente é o combustão. Na construção da BYD, o motor mais potente aqui não é o combustão, é o elétrico. Então, o motor elétrico que está aqui desse lado, ele vai ter uma potência na casa de 200 cavalos. E o torque máximo dele, só do motor elétrico, é coisa de 300 Nm, o que dá quase 31 kg de torque. Já o motor a combustão daquele lado, é um motor aí na casa dos 100 cavalos. E o torque máximo dele não é muito grande, é aí na casa de 140 Nm, 150 Nm. Aqui o motor a combustão, ele é muito mais usado para gerar energia para o sistema. Não necessariamente para tracionar o carro. Ele até pode tracionar o carro em situações muito pontuais, mas ele é muito mais usado para gerar energia para o sistema. E a diferença desse carro, deixa eu mostrar aqui atrás para vocês, pessoal, ele também tem aqui o bocal de abastecimento. Então tem o tanque aqui, como vocês estão vendo, para você colocar gasolina no carro, certo? Mas do outro lado do carro, vamos dar a volta lá, esse carro ele é um híbrido plug-in. Então aqui desse lado, o que você vai ter aqui? A tomada de carregamento. Olha aí, nesse caso é uma tomada
de corrente alternada AC do tipo 2. Por quê? Existem modelos híbridos plug-ins que têm a tomada de carregamento de corrente contínua, então o carro consegue carregar mais rápido. E aqui a bateria é bem maior. Lembra que eu falei aqui que a bateria é em torno de 1,3 kWh? Nesse carro aqui, a bateria tem 18 kWh. Então quando a bateria está completamente carregada, ele funciona como um carro elétrico. Então ele pode andar aí cerca de 100 km em modo totalmente elétrico, até essa bateria chegar no ponto mínimo dela. Quando a bateria chega no ponto mínimo, aí esse carro começa a funcionar como um híbrido convencional, alternando sistema elétrico e motor a combustão. Aí o motor a combustão atua para manter a carga dessa bateria num patamar mínimo. Dá até para carregar um pouco essa bateria com o motor a combustão. Claro, o consumo vai subir nesse momento, mas aí ele começa a operar como um carro híbrido. Então, um carro híbrido plug-in, a principal diferença é que você tem uma tomada de carregamento, como eu mostrei aqui, e o carro híbrido plug-in você vai conseguir rodar uma quantidade grande de quilômetros em modo 100% elétrico. Dentro da própria BYD, existe o King também, que é um híbrido plug-in, existe o Song Plus, que é um híbrido plug-in, existe o Song Plus Premium, que aí ele é um híbrido plug-in com tração nas 4 rodas e tem tomada de carregamento contínuo. A gente também tem carros híbridos plug-ins como o Rava ou H6, que tem versão com 19 kW de bateria, com 35 kW de bateria. Tem o JQ7, que também é um híbrido plug-in, ou seja, existem vários carros híbridos plug-ins. Marcas premium, como a Volvo, tem o XC60 e o XC90, que é híbrido plug-in, a Audi já teve o Q5 híbrido plug-in, ou seja, temos várias opções de carros híbridos plug-ins. Mas aqui, se você tem carga na bateria, você pode rodar com o carro em modo 100% elétrico sem usar o motor a combustão. Quando você faz demandas de mais potência, aí sim, o motor a combustão pode entrar junto com o motor elétrico para aumentar a potência do carro. Então, apesar do motor elétrico ele ter 200 cavalos aproximadamente, a BYD declara esse carro com potência máxima de 235. Então, esse acréscimo de potência acontece por conta aqui do motor a combustão desse carro. Então, como a gente viu aqui, a construção ela é parecida, mas o tamanho da bateria muda bastante e você tem tomada de carregamento. Então a gente já viu lá a combustão, o híbrido leve, o híbrido e o híbrido plug-in. E aí a gente chega no modelo 100% elétrico. No caso aqui é o Leap C10. Esse Leap C10 está aqui sozinho, pessoal, mas eu já vou adiantar para vocês que ele não ficará muito tempo sozinho. Por quê? Eu vou fazer um comparativo desse carro com outro concorrente também 100% elétrico que está aí na faixa de R$200 mil. E o que acontece quando a gente levanta o capô desse carro? Cadê o motor? Não tem, né? Então, esse carro aqui tem várias curiosidades. Existem 100% elétricos que tem tração dianteira, mas esse, tração não é dianteira. A tração está aqui atrás, ó. A tração está aqui no eixo traseiro desse carro. E a bateria dele é bem maior. Inclusive você carrega aqui pelo lado. Esse carro aqui tem uma bateria de aproximadamente 70 kWh. Então você tem a tomada de corrente alternada e a tomada de corrente contínua, que permite uma capacidade maior de carregamento. E o motor elétrico está aqui atrás. Tem carros que a tração é dianteira e quando você abre o capô, você consegue ver o motor elétrico do sistema. Eu já mostrei isso no canal. Aí depende de construção para construção. Mas o carro 100% elétrico, é claro que ele vai ter uma bateria muito maior. Como eu disse, aqui é uma bateria de 70 kWh. Existe uma versão desse carro que é o REEV. Ele não é um híbrido. Muita gente está falando que é um híbrido. Não é um híbrido. Ele é um carro elétrico como esse, mas ele tem um motor a combustão que funciona só como gerador de energia. Isso mesmo, o motor não traciona as rodas, por isso que ele não é um híbrido. Ele é um elétrico com motor a combustão extensor. Mas isso eu vou contar em outra história, ou então você pode acessar o nosso vídeo de lançamento desse carro, que eu já expliquei lá. Então, esse daqui é o 100% elétrico, que eu vou ter comparativo no canal. Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, nós temos aqui tecnologias, todas as tecnologias. O 100% elétrico, que ele pode ser só tração dianteira,
Pode ser só tração traseira ou pode ser tração integral com 2 motores elétricos. A única forma de você alimentar esse carro é com energia elétrica, não dá para botar combustível. E as baterias são bem maiores, normalmente 100% elétricos, as baterias são de 40 kW para cima. Temos aqui um híbrido plug-in, que no caso esse aqui é tração somente dianteira, o motor a combustão e o motor elétrico tracionam no eixo da frente. Existem modelos híbridos plug-ins que têm tração integral e no eixo traseiro normalmente eles têm um motor elétrico para ter a tração integral. Existem outras construções, exemplo do GWM Tank 300, quer entender, assiste lá o nosso vídeo que você vai entender como é que é a construção. Mas aí nós temos um veículo híbrido plug-in. Normalmente, as baterias de veículos híbridos plug-ins, elas começam ali na casa de 10 kWh e podem ir até 35 kWh. Varia, tá? Eu tô dando aqui um range principal, mas pode ter veículo que tem mais? Pode, e tem. Mas normalmente é essa faixa aqui que a gente tem. Aí nós temos o híbrido convencional, que não tem tomada de carregamento, e as baterias normalmente elas variam de 1 a 3 kWh. Depende do carro, depende do tamanho do projeto. E também existem híbridos convencionais que você tem tração no eixo dianteiro, que é o caso desse. Mas se você pegar alguns carros, como por exemplo o Toyota RAV4 da Toyota, eles têm 2 versões. Tem uma versão híbrida plug-in e tem uma versão híbrida. A versão híbrida tem tração nas 4 rodas. E como é que é a construção? Motor a combustão e motor elétrico aqui na frente e um motor elétrico no eixo traseiro. E quem alimenta aquele motor elétrico? O sistema híbrido convencional do carro, que não é plug-in. Então você vê que tem formas diferentes de construir o carro híbrido. E aí nós temos o carro que é o híbrido leve. O híbrido leve, ele pode ter uma segunda bateria de 12 volts ou uma segunda bateria de 48 volts. Normalmente essa segunda bateria, ou ela costuma ser de lítio, né? Geralmente ela é de lítio. E os carros de 48 volts que você encontra em marcas premium, como por exemplo Mercedes e Audi, que tem um sistema híbrido leve também, acabam tendo um pouco mais de funções do que esse aqui. O sistema híbrido leve tem como principal meta, em alguns casos, aumentar um pouco o torque e potência, e é pouca coisa em relação ao motor a combustão, ou como está nesse carro aqui, que é ajudar a reduzir consumo e também emissões. E por último, o carro puramente a combustão, que aí é totalmente baseado no motor a combustão. A bateria só existe para manter o sistema elétrico convencional do carro, né? Que é farol, lanterna, ventilação, trava, central, multimídia e coisas do tipo. Legal, né, pessoal? Final de ano vocês estão vendo que tá animado. Mas agora, já que eu já expliquei todas as tecnologias, então vamos explicar o que nós vamos fazer com cada carro. Pulse e Kardian, mais o terceiro concorrente, vai mandando aí no vídeo quem que você acha que é o terceiro concorrente, que nós vamos fazer um comparativo triplo. E ó, tem mais coisa. O Kardian foi o primeiro carro da Renault conectado no mercado brasileiro. Sabia disso? Se você acompanha o Comprecar TV, sabe, porque eu já mostrei a plataforma de conectividade. O Pulse, vários carros da Fiat já tem faz tempo a plataforma de conectividade. E o outro carro que eu vou pegar também é conectado. Então, além da matéria do comparativo, nós vamos fazer uma matéria sobre plataforma de conectividade. O Hyundai Kona, como eu disse para vocês, já foi feito o comparativo. Ele mais um outro híbrido convencional, inclusive primo dele. E aí a gente fez lá um teste que a gente comparou 2 carros que usam praticamente o mesmo motor, a mesma plataforma, porém com carrocerias diferentes, em breve no canal. O Song Pro, esse aqui é uma matéria sozinha, não vai ter comparativo com ninguém não, mas é para contar as novidades do Song Pro 2026, que o Song Pro lá no passado, por exemplo, não tinha sistema de assistência à condução. Esse passou a ter. Se você olhar aqui no para-brisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, temos uma câmera aqui, e essa câmera trabalha em conjunto com o radar eletromagnético que fica aqui na frente do carro. Então ele consegue ter aí funções de assistência à condução. Pois bem, nós vamos falar dessas assistências à condução desse carro. Esse carro também é conectado, mas eu não consegui acesso à plataforma de conectividade desse, então a gente vai falar só do carro. E esse daqui que é o 100% elétrico, carro que chegou recentemente ao mercado brasileiro, né? O Leap C10 é o BEV, bateria aí na casa de 70 kWh, tração traseira, e que eu vou fazer um comparativo com outro 100% elétrico que está aqui na mesma faixa de preço desse carro, aí na casa de R$200 mil.
Aqui também é um carro conectado e eu tive acesso à plataforma de conectividade desse carro. Será que você imagina quem vai ser o concorrente desse? Vai deixando aí o seu comentário. Portanto, aqui tem uma parte dos carros de final de ano do Comprecar TV. Não todos, porque ainda vão vir mais carros. Ainda tem mais coisa para a gente contar. Portanto, quer saber alguma coisa a respeito desses modelos? A chance de mandar a pergunta é agora. Como vocês estão vendo, diferente de outros canais que agora final do ano vão aproveitar para fazer as férias coletivas, nós não. Nós vamos bombar o canal com muita informação. Para quando você estiver naquele momento de repouso, sem nada para fazer, descansando, quer assistir alguma coisa legal de carro? No Comprecar TV, você vai ter muito conteúdo legal.